Bom dia, turma. Nós vamos dar início agora a uma aula de ciências do sexto ano. E o assunto da nossa aula de hoje é separação de misturas homogêneas. Quem tem livro pode acompanhar esse conteúdo no capítulo 16, das páginas 279 a 288. Em certas situações do nosso dia a dia, é necessário separar os componentes que formam as misturas. Lembre-se que na natureza raramente nós encontramos substâncias puras. Na maioria dos casos, essas substâncias se encontram reunidas, se encontram juntas, formando o que nós chamamos de misturas. E para realizar alguns processos, como por exemplo a produção de perfume, a produção de combustíveis, a fabricação de remédios ou o preparo de um simples cafezinho, é necessário empregar algumas técnicas que levem à separação dos componentes dessa mistura. Dependendo do tipo de mistura que nós estamos trabalhando, esse processo de separação pode ser mais simples ou mais complexo. Existem vários métodos que podem levar à separação dos componentes de uma mistura. E antes de conhecermos alguns deles, é importante que nós levemos em consideração alguns pontos, como, por exemplo, o tipo de mistura que nós estamos trabalhando. Então, saber se a mistura é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, saber o estado físico dos componentes que formam essa mistura. Se os componentes são sólidos, líquidos ou gasosos, por exemplo, e saber as propriedades físicas desses componentes, como o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade e a solubilidade. Tudo isso pode ajudar na escolha do melhor método para a separação desses componentes. Vamos começar falando sobre os tipos de mistura. As misturas elas podem ser classificadas, como nós já sabemos, em dois grupos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas onde não é possível distinguir os componentes que a formam. Então, por exemplo, quando nós pegamos um copo de água e colocamos açúcar nessa água e misturamos bastante, depois que o açúcar se dissolve completamente na água, nós não conseguimos mais distinguir os componentes que formam essa mistura. Nesse caso, nós temos uma mistura monofásica ou uma mistura homogênea. Já quando nós conseguimos distinguir os componentes que formam a mistura, nós estamos diante de uma mistura heterogênea. Por exemplo, quando nós colocamos no mesmo recipiente água e óleo de cozinha, nós conseguimos ver esses componentes. Então, nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea do tipo bifásica. Conhecer o estado físico dos componentes também é importante. A matéria pode se apresentar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nós vamos tomar como exemplo a água. Então, na natureza, a água pode ser encontrada no estado sólido, que é o que nós chamamos de gelo. Ela também pode ser encontrada no estado líquido, que é algo que nós utilizamos para beber, para tomar banho, para cozinhar, por exemplo. E ela pode ser encontrada no estado gasoso. Né? Então, esteja no estado sólido, líquido ou gasoso, a água vai continuar sendo água. A única coisa que a diferencia é o estado físico que ela se apresenta. Conhecer as propriedades físicas dos componentes que formam a mistura também é importante. Então, nós vamos considerar dois pontos: o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é isso? O que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição? Se nós considerarmos a água no estado sólido, por exemplo, quando esse gelo, essa água no estado sólido, chamado gelo, ela ganha calor, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação do estado sólido para o estado líquido é o que nós chamamos de fusão. A temperatura específica onde acontece essa mudança é o que nós chamamos de ponto de fusão. Então, no caso da água, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Então, o gelo ele tem que chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius para que ele passe do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura onde a passagem
da matéria do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Então, nós dizemos que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. É importante ressaltar também que esses valores de ponto de fusão, de ponto de ebulição, são propriedades específicas da matéria, ou seja, esses valores eles são válidos para a água. Se nós considerarmos outra substância, outro componente, nós estaremos diante de pontos de fusão e de ponto de ebulição provavelmente diferentes. Então, isso vai variar de acordo com a matéria que nós estamos considerando. É importante nós sabermos também a densidade dos componentes que formam a mistura. O que é densidade? A densidade é uma relação existente entre a massa e o volume de um corpo. A massa é a quantidade de matéria do corpo e o volume é o espaço que esse corpo ocupa. Nós costumamos dizer que a densidade ela mede o grau de concentração de massa em determinado volume. Para facilitar o entendimento do conceito de densidade, nós vamos utilizar esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo, nós temos duas bolas que têm o mesmo tamanho, ou seja, elas apresentam o mesmo volume. Mas se nós pegarmos essa bola, uma de borracha e outra de metal, e colocássemos em balanças, nós iremos observar que a massa da bola de borracha é menor do que a massa da bola de metal. Então, por que isso acontece? Apesar de elas terem o mesmo volume, a massa é diferente. Na bola de borracha, nós temos a matéria distribuída dessa forma. Então, nesse volume, a matéria está mais espalhada, mais solta. Enquanto na bola de metal, no mesmo volume, nós temos mais massa compactada. Então, a relação de massa e volume ela é diferente na bola de borracha para a bola de metal. Então, nós dizemos que a bola de borracha ela é menos densa e a bola de metal é mais densa. Outro ponto importante a ser considerado é a solubilidade. A solubilidade é a capacidade que um soluto tem de ser dissolvido em certa quantidade de solvente. E o que é soluto e o que é solvente? Nós dizemos que aquilo que vai dissolver é o solvente e aquilo que vai ser dissolvido é o soluto. Então, se nós considerarmos, por exemplo, água e açúcar, quem dissolve a açúcar é a água. Então, nós dizemos que a água é o solvente. E o que vai ser dissolvido na água é o açúcar. Então, nós dizemos que o açúcar é o soluto. Se você pegar um copo com água e colocar um pouco de açúcar e misturar bem, você vai ver que o açúcar ele se dissolve bem na água. Então, nós dizemos que o açúcar tem uma boa solubilidade em água. Já se você fizer a mesma coisa e no lugar do açúcar colocar um pouco de óleo, por mais que você mexa essa mistura, você vai ver que o óleo ele não se mistura muito bem com a água. Então, nós dizemos que aí há uma baixa solubilidade. Então, ou que o óleo não é solúvel em água. Então, agora que nós já sabemos, já temos algumas informações com relação a alguns parâmetros que devem ser considerados antes de nós adotarmos os métodos para separação, nós vamos ver algumas técnicas e alguns métodos que podem ser utilizados para a separação de misturas homogêneas. Hoje nós vamos trabalhar apenas com a separação dos componentes de uma mistura homogênea. Quando nós temos uma mistura homogênea, podem ser realizadas certas técnicas para realizar a separação dos seus componentes. Então, nós chamamos esses processos de fracionamento. Nós podemos separar misturas formadas, por exemplo, por uma parte sólida e uma parte líquida, como é o exemplo aqui de baixo. Então, aqui nós temos uma porção sólida, que pode ser o sal, por exemplo, e uma porção líquida, que seria a água. Quando nós misturamos a parte sólida e a parte líquida e mexemos bem, nós vamos ter uma mistura homogênea, com uma parte sólida, que seria o sal, e uma parte líquida, que seria a água. Pode acontecer também de nós termos uma mistura homogênea onde nós temos dois líquidos misturados. Tá?
Então, aqui nós temos o exemplo do petróleo, que é uma mistura homogênea, onde nós temos líquidos misturados. Pode acontecer também de nós termos misturas homogêneas, onde nós temos sólidos, que é esse caso aqui. Aqui nós temos uma liga metálica, onde nós temos diferentes sólidos misturados. Esse daqui é o ouro 18 quilates. E nós podemos também ter misturas homogêneas, onde os componentes misturados são gases, que é o exemplo do ar atmosférico, que é uma mistura de gases. Então, quais são as técnicas que podem ser empregadas nessas situações para separar os componentes dessa mistura? É isso que nós vamos ver agora. Quando nós temos uma mistura homogênea, com uma parte sólida e uma parte líquida, nós podemos utilizar duas técnicas, dependendo do que nós queremos fazer. Por exemplo, nós podemos usar a destilação simples. Então, aqui nós temos uma parte sólida, uma parte líquida, nós vamos misturar, vamos ter uma mistura homogênea e depois que a gente misturou, como que a gente faz para separar esses componentes? E se eu quisesse separar a parte sólida da parte líquida? Nós poderíamos usar a destilação simples. Nesse processo, nós iríamos recuperar tanto a parte sólida quanto a parte líquida. Então, aqui nós temos um balão de vidro, e aqui nós temos a nossa mistura homogênea de sal e água. Essa mistura homogênea, ela é aquecida. Então, a água, ela chega no seu ponto de ebulição e passa do estado líquido para o estado gasoso, que nós também podemos chamar de vapor. Então, o vapor vai correr por essa estrutura aqui até chegar a essa segunda estrutura que é chamada de condensador. No condensador, nós temos um tubo de vidro aqui dentro, por onde vai passar o vapor, por onde vai passar a parte gasosa, e nós temos por fora um outro vidro por onde passa a água. O condensador, ele tem uma entrada, onde vai passar água fria, e uma saída, onde nós vamos retirar água quente. Então, é importante vocês notarem que o vapor ele não vai se misturar com a água, eles não entram em contato direto, então não vai haver mistura entre eles. Quando o vapor ele passa aqui no condensador, a água fria retira calor do vapor e o vapor ele passa por um processo de condensação. Por isso, esse instrumento é chamado de condensador. O vapor passa do estado gasoso para o estado líquido. E essas gotas, esse líquido, ele é coletado nesse recipiente. Então, aqui nós vamos ter apenas a parte líquida. E no balão de vidro, depois que toda a parte líquida evaporar, nós vamos ter aqui no fundo a parte sólida. Então, nesse processo, nós conseguimos recuperar tanto a parte sólida quanto a parte líquida. Existe um processo também de misturas homogêneas, onde nós temos uma parte sólida e uma parte líquida, onde a parte líquida não é interessante, então nós não precisamos nos dar ao trabalho de recuperá-la. Esse processo é chamado de cristalização fracionada e é o processo empregado, por exemplo, nas salinas para obtenção do sal de cozinha. Então, o que nós temos? A água do mar ela é represada em grandes tanques. Lembrem que a água do mar é uma mistura homogênea entre água e sal. Então, ela é represada e com a ação do vento e a ação do sol, essa água evapora. Então, ela é perdida, evaporada, ela não é coletada. E o sal presente nessa água, ele cristaliza e fica no fundo do tanque. Então, depois ele é recolhido, passa por alguns processos e é comercializado, chegando até a nossa casa. Então, é assim que nós obtemos o sal de cozinha, por exemplo, através de um processo de cristalização fracionada. Quando nós temos uma mistura homogênea entre líquidos, nós podemos utilizar uma técnica chamada de destilação fracionada. É a técnica utilizada para obter os subprodutos do petróleo, por exemplo. Então, nós temos aqui o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, ou seja, ele é formado a partir de um processo de decomposição da matéria orgânica em condições especiais. Então, decomposição de
folhas, decomposição de partes de organismo, de animais, por exemplo. Então, essas estruturas orgânicas acabam se decompondo em condições especiais e acabam gerando o petróleo. O petróleo bruto, esse líquido viscoso, por si só ele não tem muita utilidade, mas quando ele passa por um processo de refinamento, então nós conseguimos extrair seus subprodutos que são muito utilizados no nosso dia a dia. Como é feita a obtenção de subprodutos do petróleo? Então, nós temos aqui um armazenamento, aqui nós temos o petróleo bruto. Esse petróleo ele é bombeado e passa por um local de alta temperatura, que é uma fornalha, dentro desses tubos. Ao chegar nesse local, os componentes que formam o petróleo, ao chegar no seu ponto de ebulição, passam do estado líquido para o estado gasoso. Em seguida, eles são direcionados para essa torre, chamada de torre de fracionamento. E aqui eles vão ocupando, passando por alguns obstáculos e ocupando locais específicos. Então, aqui na parte de cima da torre, nós vamos ter o gás, que é o gás de cozinha que nós utilizamos, que é o gás liquefeito de petróleo. Na parte mais baixa, aqui em seguida, nós vamos ter a gasolina, por exemplo, que é o combustível utilizado em vários veículos. Em seguida, nós temos o querosene, o óleo combustível, lubrificantes e os resíduos que sobram também são aproveitados. Esses resíduos do petróleo podem ser utilizados, por exemplo, para pavimentação asfáltica. Então, o asfalto pavimenta as ruas é feito de resíduos de petróleo. Então, a partir desse processo, podem ser extraídos vários subprodutos que têm utilizações específicas. Então, esse processo é um processo de destilação fracionada. Quando nós temos uma mistura homogênea de sólidos, nós podemos utilizar a fusão fracionada. O que é isso? Aqui nós temos 2 anéis de ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma liga metálica formada por ouro, prata e cobre. Esse é o ouro mais apropriado para fazer joias. Então, quando se quer separar os componentes que formam essa joia, o ouro 18 quilates, por exemplo, o que é feito? Essa joia ela é aquecida em determinada temperatura. O componente que tem o ponto de ebulição mais baixo, o componente que tem o ponto de fusão mais baixo, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Então, ele é coletado. Esse componente é a prata. Então, você aquece as joias até chegar ao ponto de fusão da prata. Então, a prata passa do estado sólido para o estado líquido e é coletada. Em seguida, a temperatura é aumentada novamente até chegar ao ponto de fusão do ouro. E ele passa do estado sólido para o estado líquido e é coletado. E assim fica o cobre. Então, através dessa técnica, é possível separar os componentes que formam o ouro 18 quilates, por exemplo. Nós podemos separar também os componentes que formam misturas formadas por gases. Uma das técnicas empregadas para isso é a liquefação fracionada. Como é que esse processo acontece? Nós temos, por exemplo, o ar atmosférico, que é uma mistura de vários gases. E esse gás, o ar atmosférico, ele pode ser coletado em grandes reservatórios e a temperatura desses reservatórios é diminuída a temperaturas bem baixas mesmo, por exemplo, menos 200 graus Celsius. Nessa temperatura, o ar atmosférico ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Então, nós vamos ter ali um recipiente cheio de líquido. Em seguida, a temperatura é aumentada novamente. Então, se, por exemplo, eu quero separar o nitrogênio do oxigênio, eu aumento a temperatura até chegar a um ponto em que o nitrogênio ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E então esse gás ele é coletado no recipiente. A temperatura continua sendo aumentada até que chega ao ponto em que o oxigênio vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então ele é coletado, esse gás ele é coletado em outro recipiente. Assim nós temos a obtenção tanto do nitrogênio quanto do oxigênio. Posteriormente,
Esses gases podem ter sua temperatura diminuída novamente para que eles passem para o estado líquido e assim eles possam ser comercializados. O nitrogênio líquido, por exemplo, é muito utilizado em laboratórios. Então, existem grandes reservatórios contendo nitrogênio líquido, onde são mergulhados tubos com células, e essas células são conservadas em nitrogênio líquido para ser utilizada posteriormente em pesquisas. O oxigênio líquido também, ele é mais facilmente transportado, então ele pode passar do estado gasoso para o estado líquido para ser armazenado, para ser transportado, por exemplo. Isso pode acontecer. Essas são algumas técnicas empregadas para a separação dos componentes de misturas homogêneas. Existem outras, mas nós vamos ficar com essas. Na próxima aula, nós vamos ver quais são os métodos empregados quando nós queremos separar os componentes de misturas heterogêneas. Então, isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. Por hoje é só, gente, e até a próxima aula.